Meus irmãos, quero só falar, essa palavra é uma palavra extensa, mas eu queria ler com você Marcos capítulo 5, verso 1, pode colocar no telão, Marcos capítulo 5, verso 1. Irmãos, fala de um dos homens, talvez uma das possessões mais terríveis da Bíblia. Eu não sei se existe uma tão terrível como essa. Um homem possesso de uma legião de demônios. Irmãos, um homem que vivia longe da sua casa, da sua família, dos seus amigos, da sociedade. E aqui diz então em Marcos 5:1, e eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Próximo versículo. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E por muitas vezes lhe haviam sido acorrentadas pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Verso 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e Continuando. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. 7. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. O 10. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. O verso 12. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E o verso 13. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu tenho alguns minutos para poder pregar essa palavra, para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, Senhor Deus, que é tão necessário, principalmente nos tempos em que nós vivemos. Eu peço que a palavra do Senhor toque o nosso coração, nos revele, nos renove, nos fortaleça, e que possamos sair daqui cheios da presença de Deus e do teu poder, em nome de Jesus. Pode colocar o tema na tela, por favor? Eu quero falar um pouco repetindo, irmãos, porque eu já dei entrada nessa mensagem, e aí veio alguns pregadores de fora. Eu acabei interrompendo essa palavra que eu creio que é tão importante, depois de um momento que nós tivemos aqui com os legendários. Irmãos, que foi falado aqui em cima, nos testemunhos, sobre batalha espiritual, foi falado sobre libertação aqui, foi falado de conflitos de família, pessoas que têm família, mas muitas vezes não estão vivendo em família, lares abalados. Irmãos, e a gente louva a Deus pelos legendários, e eu sou muito resistente a implantar coisas na igreja. Nós temos uma visão muito importante, mas tudo que a gente entende que é de Deus, nós abrimos a porta. E quando o Cláudio insistiu comigo, louvo a Deus pela sua vida, Cláudio, pela vida da esposa, agradeço a Deus pela sua insistência, mas não foi fácil. Não foi fácil, porque eu tenho um zelo muito grande pelas minhas ovelhas, e a gente procura zelar e cuidar e entender o que nós vamos implantar dentro do nosso ministério. E quando eu vejo isso tudo, eu falei, eu tenho que falar mais um pouco sobre isso, sobre entendendo melhor o mundo espiritual, para entrar na batalha espiritual. Houve um tempo, irmãos, em que, poderíamos dizer assim, alguns anos atrás, talvez 10 anos atrás, onde o assunto batalha espiritual estava em todas as conferências. Havia muitas conferências, muitos congressos sobre batalha espiritual. Nós tínhamos, irmãos, fomos encharcados
de conhecimento sobre batalha espiritual. E quando eu coloquei esse tema, eu entendi uma coisa, irmãos. Muitos de nós entramos em batalha espiritual, entramos em guerra espiritual, começamos a fazer batalha espiritual, mas sem entender muitas vezes o mundo espiritual. Entender o mundo espiritual, irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu começo, irmãos, a pensar nisso e pedir que Deus te dê graça para entender. Porque muitos de nós entendemos aquilo que é da terra, mesmo estando dentro da igreja. Mas não entendemos o mover que há, irmãos, das coisas espirituais que afetam a nossa vida, que afetam as famílias, que afetam os casamentos, que afetam a cidade, a nação, o Brasil e tantas outras coisas. Afetam nossos filhos. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Eu vejo assim, irmãos, às vezes no comportamento de muitos irmãos, que parece que o mundo espiritual não existe. Como sobreviver a uma guerra espiritual sem entender o mundo espiritual? E como é que eu vou entender o mundo espiritual se eu não tiver, irmãos, uma vida de leitura da palavra, de compromisso em estar em cultos? Irmãos, como é que eu vou entender o mundo espiritual se eu não jejuo e não oro? Se eu não realmente me entrego numa vida de oração? Queridos, eu quero compartilhar dentro dessa palavra pelo menos algumas coisas importantes sobre esse assunto, quando eu olho para esse texto de Marcos capítulo 5, porque quantas pessoas tentaram de alguma forma ajudar aquele homem? Quando viam que ele estava se batendo, se retalhando, procuravam prendê-lo. Irmão, quantas pessoas tentaram chegar até ele, tirar ele dessa vida e não conseguiram? E assim é nos dias de hoje. Quantas pessoas tentam chegar muitas vezes para ajudar um drogado, para ajudar uma pessoa que é moradora de rua, para ajudar alguém que está numa vida desgraçada e não consegue. Porque não é, irmãos, assim. Há um mundo espiritual que está conspirando contra aquilo. Se nós não estivermos em espírito, irmão, se nós não estivermos nos movendo no mundo espiritual, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. O que está aprisionando, acorrentando. Irmão, me lembro de cenas nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual. Irmão, me lembro, nesse momento me veio um flash de um homem que há muitos anos atrás, nós estávamos evangelizando nas ruas, e aquele homem saiu de dentro do bar embriagado. Ele andava no bar, ele saiu pelas ruas todo torto, embriagado. Irmãos, daqui a pouco, aqueles caras que estavam bebendo com ele saíram na porta e começaram a tudo rir, a tudo zombar. Quando eu vi aquilo, irmãos, eu vi, irmãos, demônios ali. Demônios zombando, enquanto tem uma mulher, uma esposa em casa chorando, um filho chorando, irmãos. Sabe, os demônios estão zombando das pessoas. Há um filme muito antigo que é interessante, eu não me lembro o nome, eu já falei esse filme aqui. É um filme de um óculos, que quando aquele rapaz ele encontrou aquele óculos, ele comprou aquele óculos numa casa de antiguidade. Quando ele pôs a primeira vez aquele óculos, ele começou a ver o mundo espiritual. Ele começou a enxergar e ele tirava o óculos porque era apavorante. Quando ele olhava, punha o óculos, ele via os demônios atacando as pessoas, o demônio fazendo os maridos brigarem com as suas esposas, o demônio criando confusões entre as pessoas, brigas nas ruas. E ele via tudo isso. Quando ele via um certo movimento, às vezes até dirigindo, ou ele estando no seu carro, irmãos, ele punha o óculos e via os demônios na rua. Irmão, se você não leu um livro chamado O Mundo Tenebroso, eu esqueci todo o nome agora, Esse Mundo Tenebroso, né? Deveria ler, irmãos. Nós precisamos ler. Se nós queremos ser legendários, se nós queremos ter encontros com Deus, que nós queremos ser uma igreja que cresça, que se multiplica, se nós queremos, irmãos, ter as famílias da igreja restauradas, não só sentadas aqui assistindo um culto, ouvindo um pastor pregar ou escutando um testemunho, mas vidas transformadas, vidas libertas totalmente, vidas transformadas. Irmão amado, nós temos que aprender a fazer batalha espiritual. Amém? Glória a Deus, nós temos que aprender.
Irmãos, na batalha espiritual, número 1 diz assim: na batalha espiritual você precisa saber qual é a região em que você está. Eu falei isso na primeira pregação, o número 1, não sei se você achou aí? Número 1, na batalha espiritual você precisa saber qual é a região que você está. Se você quiser saber mais, eu explanei muito isso na nossa primeira mensagem. Eu preciso saber, irmãos, em Itapema, quando eu cheguei aqui, só para dar uma pincelada para você. Em 2001, quando eu cheguei aqui, irmãos, porque muitos de nós que estamos aqui, a gente vem muitas vezes atraído pela uma temporada, porque é bonita a temporada aqui, né? A cidade cheia, né? Calor, todo mundo indo para a praia, todo mundo festejando, comendo churrasco. Mas, irmãos, quem vem pelo um chamado como eu vim, quando você vem para cá por um chamado de Deus, Deus te atrai a esse lugar. Eu comecei a orar, eu comecei a descobrir espíritos malignos atuando aqui. Um deles, inimizade. Diga comigo, inimizade. É importante você conhecer, irmãos, quem são os espíritos que estão atuando neste lugar. Quem são os espíritos que estão atuando nessa região onde você está. Quem são os espíritos que muitas vezes estão atuando no lugar onde você mora, onde você trabalha. Deus me mostrava, irmão, nas minhas orações pela manhã, que aqui era como blocos fechados. Sabe o que é um bloco fechado? Resistências para você entrar. Eu olhava assim na minha oração, via um bloco fechado, como se eu fosse tentar entrar e não conseguia. Não conseguia penetrar. Era uma resistência muito grande. Resistência para entrar na sociedade, resistência para sobreviver nessa cidade, resistência para poder conseguir minha conquista e vitória e vida financeira. Ainda não tínhamos a igreja. Então existem espíritos. Eu me lembro um dia que nós estávamos no monte orando aqui numa campanha de 6 meses do Conselho de Pastores. Nós estávamos orando lá no monte do canto da praia, que hoje está cheio de casa. E quando eu estava orando ali, irmãos, Deus me deu uma visão. E naquela visão eu vi demônios rapidamente, irmãos, andando de toda a cidade. Irmãos, pelo horário, Deus me fez entender que eram demônios que estavam agindo na vida dos jovens, principalmente os drogados. Então, queridos, qual é a região em que você está? Quem são os espíritos que estão agindo ali? Quem são os demônios que estão travando os teus negócios? Você precisa orar. Num dos nossos encontros com Deus, manifestou um demônio, num encontro com Deus de homens, e nós estávamos orando ali, estávamos orando, os obreiros orando, repreendendo, e aquele espírito não saía, era resistente, era uma batalha, uma guerra muito grande. Eu comecei a orar e Deus então me deu um nome. Deus falou comigo, é esse demônio. Depois eu vou falar sobre isso, tem um tópico sobre isso. E quando Deus falou aquele nome, eu expulsei aquele demônio, eu falei, agora em nome de Jesus, citei, por exemplo, Exu Caveira, saia dele agora, e o demônio saiu. Você precisa saber na batalha espiritual, e o Cláudio precisa aprender cada dia mais sobre isso. Se você está entrando nos legendários, você está entrando num campo de batalha espiritual. Você está entrando numa guerra espiritual. Os legendários que estão aqui, os pastores que estão aqui, os líderes de célula que estão aqui, nós estamos, irmãos, em guerra. Diga para o irmão que está ao teu lado, nós estamos em guerra. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, a guerra ainda não acabou, meu irmão. A guerra ainda não acabou. Número 2, a autoridade que está sobre você vai mover o lugar onde você estiver. No versículo de número 2 diz assim, logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Logo que Jesus desceu. Irmão, quero dizer para você uma coisa, um homem de batalha espiritual, um homem de jejum e oração, uma mulher de jejum e oração. Quando eu falo homem, eu estou falando da igreja. Irmão, cheio do Espírito de Deus. Quando ele entra em algum lugar, irmãos, o lugar fica tumultuado. Se tem demônio, irmãos, os demônios vão começar a ficar agitados. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já vivi isso. Eu entrei em uma casa uma vez para orar, eu estava entregando folheto nas ruas, eu entrei naquela casa para orar.
Pedi para entrar e orar, a pessoa deixou. Na hora que eu comecei a orar, irmãos, todo mundo dentro daquela casa praticamente caiu endemoniado. Todos. Eles começaram a balançar e caíram no chão, foram se entortando, e aí teve que ministrar a libertação. Meu irmão amado, esse é um assunto que a igreja precisa conhecer. Essa é uma igreja, quinta-feira agora, às quinta-feira eu estou treinando vocês para a cura e libertação. Hoje é uma noite de libertação, é um culto de cura e libertação. Às vezes a tua enfermidade é um espírito, a tua doença é um demônio. Às vezes você está em depressão e não sabe por que é. Aí você acha muitas vezes, pode ser uma deficiência psicológica, alguma coisa que está faltando, que você precisa até um médico, mas muitas vezes são demônios. Eu estava pregando num culto, irmão, há muitos anos atrás, e aqui já aconteceu muitas curas, e entrou uma mulher com corcunda naquele culto. Quando ela passou por mim assim, irmãos, eu olhei e tinha um demônio pendurado nela, sabe? Um demônio que estava encurvando ela assim. No final do culto nós oramos, e para a honra e glória de Jesus, a coluna dela endireitou todinha, irmão. Você pode dar um glória a Deus mais forte, irmão? Nessa noite está para acontecer milagres aqui nesse lugar. Às vezes a enfermidade que o seu filho tem é algo espiritual, e você está enchendo ele de remédio. Eu não estou aqui combatendo os remédios, porque quando eu preciso eu também tomo, mas muitas vezes é espiritual. E você, como um líder da sua casa, um legendário, um homem de Deus, um líder de célula, não está tendo discernimento. A gente logo corre para o médico e não expulsa o demônio. Satanás quis matar minha esposa e minha filha. Quando a Silmara estava tomando banho com a Tamires na barriga dela, ela começou a gritar. Eu já contei isso aqui, irmãos. Eu saí do meu quarto e eu expulsei o demônio que estava atacando ela, tentando matar ela pelo coração. Ela gritava de dor no coração. Quando aquele demônio saiu dela, ele bateu num gato que estava passando pelo meu muro naquela hora. Aquele gato, ele deu aquele uivo, sabe, de terrível de gato, irmãos. Então, irmãos, a autoridade que está sobre você, diga, a autoridade que está sobre mim. Você quer saber mais disso? Vai numa das nossas séries. Você que não tem o canal Peniel, ainda não está inscrito no YouTube, vai lá, Peniel Itapema, e assiste o treinamento que eu dei sobre autoridade espiritual. Mulheres que têm os seus maridos no alcoolismo, nas drogas, homens que, sabe, estão desesperados porque a sua empresa não vai bem. Será que você já entrou em batalha espiritual a favor da tua empresa? Você entrou em batalha espiritual a favor do teu casamento? Nós temos vários cursos aqui para as famílias, para casais, mas todos esses cursos têm que ser movidos em oração e jejum. Nós estamos aqui hoje, irmãos, ministrando em jejum e oração. Irmãos, para entrar no nível de batalha espiritual de uma igreja que se move no espírito, no mundo sobrenatural, essa igreja tem que ser uma igreja de oração, essa igreja tem que ser uma igreja de jejum. Se nós queremos ser uma igreja, irmãos, sabe, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando você está junto comigo, por exemplo, toda quinta-feira você vai jejuar. Procure jejuar toda quinta-feira. Deus usa o meu pastor. Queremos ver milagres, queremos ver cura. Quando você vê uma cura no meio do culto, algo sobrenatural, quando nós já vimos muitas pessoas aqui com problema no ossos e vim aqui levantar essas caixas, sabe, irmãos, pessoas que não podiam andar direito, saírem correndo e pulando, sabe, irmãos, pessoas que foram libertas de depressão. Irmão, nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos clamar, entender que a autoridade que está sobre mim, ela vai mover o lugar onde eu estiver, ainda que seja na rua, caminhando no calçadão, caminhando, irmãos, talvez em volta do meu bairro. Eu contei muitas experiências de caminhadas de oração, irmãos. Antes de conhecer vocês, antes de ter a Peniel aberta, eu caminhei nessa cidade aqui na praia, não tinha nem calçadão, era areão, de ponta a ponta, sozinho. Muitas vezes, Senhor, me dá essa cidade por herança. Amém, queridos? Me dá essa cidade por herança. Diga comigo, me dá essa cidade por herança. Isso está no livro de Salmos. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Senhor, nos dá o Brasil por herança. Nós queremos que o Brasil seja do Senhor Jesus e acabe toda essa corrupção. Mas a igreja tem que entender a autoridade que nós temos. Nós não podemos brincar de ser crentes.
aqui tem major, aqui tem sargentos, aqui tem tenentes, aqui tem capitães. Cadê os capitães aí? Dá um glória a Deus. Cadê os generais? Cadê os major? Amém? Aqui tem. Você está se aperfeiçoando para isso. Terceiro lugar, cativeiro é o lugar onde o inimigo mantém suas vítimas sob domínio. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, a um lugar de prisões. Eu me lembro quando meu irmão estava querendo se suicidar, que eu ganhei ele para Jesus. Ele tinha um sofá na casa dele, que aquele era o cativeiro dele. Aquele era o lugar onde ele curtia a depressão dele. Aquele era o lugar onde ele ficava preso e não conseguia ir trabalhar, não conseguia dar atenção para sua esposa. Era aquele lugar, era o cativeiro, irmão. Será que você está em algum cativeiro? Cativeiro é o lugar onde o inimigo mantém suas vítimas sob domínio. É naquele lugar que ele perturba você. Quando ele te coloca naquele lugar onde ele já tem te mantido, é nesse lugar que ele começa a fazer as propostas dele. Proposta de suicídio, de uma vida de derrota, de fracasso, de uma vida limitada, de uma vida desequilibrada. É lá, naquele cativeiro onde você está, que ele quer te manter preso ali. Hoje é noite de nós arrebentarmos todos os cativeiros aqui, irmãos. O cativeiro daquele homem era o sepulcro. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo. Sabe aquela pessoa que você fala para ele que está desviado, você fala assim: querido, olha só, escute aqui, esses dias, olha só, irmãos, eu estava andando na rua, quando eu estava vindo para a igreja, eu vi uns meninos que moram na minha rua, que são meninos desviados, e são desviados da Peniel, do Morrete, drogado, chapado, e Deus me deu uma visão de morte. Passou uns dias, eu falei: Senhor, prepara que eu vou entregar para ele. Passou uns dias, eu desci com o meu cachorro no prédio, estava andando na rua, e eu vi o mais velho vindo. Quando eu vi o mais velho vindo, irmãos, eu não ia falar nada. O Espírito de Deus falou comigo: chegou a hora. Eu chamei ele, irmãos, e eu usei a autoridade e falei sobre isso. Eu falei: querido, Deus mostrou que um de vocês vai morrer. Ele ficou chocado assim. E não adianta no dia do caixão você ficar chorando. Deus está te avisando antes para você sair dessa situação, para você deixar esse cativeiro do tráfico e das drogas. E ele ficou me olhando assim, assustado. Eu falei: eu vou entregar isso na autoridade do nome de Jesus. Não estou aqui para brincar. Não estou aqui para te levar para a igreja através do medo. Eu estou falando que Deus me mostrou 7 horas da manhã, no dia que você e teu irmão vinham por essa rua, eles estavam nessa marginal, tinham passado a van, indo em direção à minha rua, e eu entreguei a palavra, irmãos, porque cativeiro é o lugar onde o inimigo quer manter as suas vítimas sobre os seus domínios. E esse homem, ele vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo. Falei para ele, mas ele não veio para o culto. Falei para ele: continua no cativeiro, vou ter que dar uma nova investida, porque Deus está querendo aquelas vidas, Deus quer salvar aquelas vidas. Meu irmão, tem alguém que Deus vai colocar no seu caminho para você pregar a palavra. Tem alguém que Deus está queimando o seu coração e te fazendo lembrar dessa pessoa. Talvez ela não esteja no culto, talvez ela não veio hoje, talvez ela não veio já faz um mês, e nós não agimos. Nós deixamos as pessoas continuarem presas nos cativeiros. Lembre-se que um dia era eu e você. Um dia eu estava no cativeiro do vício. Um dia eu estava no cativeiro da bebida, irmão. Até que um dia alguém pregou para mim e me tirou desse cativeiro. Número 4, ele vai roubar e sugar tudo que puder do cativo. Ele vai roubar e sugar tudo. Tudo. Quando eu evangelizo um drogado, irmãos, eu sempre falo para ele: sabe o que você é? Uma laranja. Todo mundo vai sugar um pouco. Vai vir um, vai sugar. Não vou citar nomes porque está sendo transmitido. Mas dá vontade. Sabe, irmão, o que eu falo para o drogado? Você é o cara que dá mais lucro para essa sociedade. Quando você rouba uma televisão, aquele cara que perdeu a televisão, ele vai ter que comprar uma televisão. A loja vende uma televisão, o vendedor vende uma televisão, ganhou a comissão. Não é verdade? Aí, a fábrica daquela TV vendeu mais uma TV, e assim vai. E assim é com carro, e assim é com bicicleta, e assim é com moto. Mas o drogado não. Ele está dentro de um cativeiro que ele não consegue sair. Ele está nos sepulcros, ele está se retalhando todo, se automutilando, se acabando, se destruindo. Mas ele dá lucro para todo mundo.
Eu conheci um homem, um dia quando eu fui levar um jovem para uma clínica de recuperação. Para aqueles que não sabem, eu trabalhei nos meus primeiros 10 anos de ministério, eu levava muito drogado para minha casa. Eu conheci um homem, eu estava sentado com ele, e aquilo me chocou. Tem coisas que você nunca mais vai esquecer. E aquele homem falou para mim assim, eu perguntei para ele, quem está aí? Ele falou, meu filho. Seu filho? Aí eu falei, como é que é a história? Ele começou a contar a história, ele falou, eu tinha uma frota de caminhões. Eu já vendi 10 caminhões por causa do meu filho. 10 caminhões. Como ele falou, foi tudo para o prato. Ele vai roubar seu descanso. Ele vai roubar sua integridade. Ele vai roubar sua saúde, a sua paz e a sua esperança. Quando nós estamos no cativeiro, irmãos, o inimigo procura roubar tudo que é de bom que nós temos. Se puder, ele rouba a sua família. Se puder, ele rouba o seu filho. Ele vai roubando e vai roubando. Número 5, na batalha espiritual, pode vir o pessoal do louvor. Ele tenta negociar sua permanência na região que ele tem domínio. Olha que interessante essa revelação que Deus me deu. Ele vai tentar negociar, meu irmão, de uma forma muito sutil. Como ele falou para Jesus aqui, ao avistar Jesus, no verso 6. Ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros, o que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormente, pois Jesus lhe havia ordenado, sai deste homem, espírito imundo. Irmãos, na batalha espiritual, ele vai tentar negociar muitas vezes com você, vai tentar negociar com a igreja, vai tentar negociar com os guerreiros, nessa região onde ele tem domínio. Ele vai tentar nos enganar, nos mentir, para que a gente não saia. Ele vai muitas vezes simular que saiu. Muitas vezes vai simular. Talvez a área que ele vai estar atuando na vida das pessoas pode ser dentro de você, pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro da sua empresa. Irmãos, pessoas possuídas. Uma certa vez eu estava dando uma palavra dessa, irmãos, e uma mulher tinha um filho, uma das irmãs da nossa igreja. Ela tinha um filho que ele era de uma seita maligna. E um dia eu estava pregando sobre isso, eu comecei a falar sobre várias seitas. E eu comecei a falar sobre essas seitas, dando estudo para o pessoal daquela igreja, onde os demônios estavam governando. E ela foi e falou para o filho dela. E um dia eu estava passando pela rua, esse filho dela me chamou, pastor, você disse para minha mãe que eu estava endemoniado. Então quero que o senhor entre na minha casa agora para expulsar os meus demônios. Ele era alcoólatra, estava numa seita terrível. Eu entrei naquela casa. Sabe o que aconteceu, irmão? Nada. Não aconteceu nada. Porque aqueles demônios estavam enganando ele. Eu entendi uma coisa, irmão, só é liberto quem quer ser liberto. Você pode vir aqui nessa noite e eu posso estar orando por você e você sair daqui da mesma forma que entrou, até muitas vezes pior, porque na verdade você não quer ser liberto. Você quer continuar sobre esse domínio, sabe, terrível do cativeiro que o diabo te colocou. Às vezes de mediocridade, às vezes do mimimi, muitas vezes do chororô. Você não quer sair. Não adianta nós expulsarmos porque você dá legalidade para ele estar aí. Você quer que a tua história mude? Você quer que a sua casa mude, que a sua família mude? Sabe, meu irmão, então chegou a hora, é hoje, é aqui e agora. Amém? Para encerrar aqui, pode ir apagando as luzes. Ele tem um nome específico e era um espírito territorial. Eu falei bastante sobre isso, mas no verso 9 diz assim: todavia Jesus interrogou, qual é o teu nome? Respondeu ele, meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Ele tem um nome específico. Irmãos, sobre essa cidade existem espíritos específicos. Um deles se chama luxúria. O que o espírito da luxúria faz? Faz você adquirir aquilo que tu não tem condições de ter.
Está cheio de gente andando com os carrões por aí, tendo apartamentosões e não tem dinheiro para pagar, está tudo endividado. Porque é um dos espíritos que governa essa cidade aqui, se chama luxúria, irmãos. Será que você não está preso a esse espírito? Será que esse espírito não está te enganando? Esse é um dos demônios que está aqui. Outro demônio que age aqui fortemente, eu já falei, é depressão. Esse espírito já me pegou várias vezes, irmãos, e eu tenho que estar guerreando com ele, guerreando forte. Eu tenho que estar jejuando e orando. Eu tenho que estar clamando, eu tenho que estar aqui. Eu venho para cá às 6 horas da manhã com a minha esposa, e alguns irmãos também vêm. E para você que não sabe, a igreja está aberta desde as 5 horas da manhã. Amanhã às 5 horas da manhã o Charles abre a igreja para nós orarmos. Até as 7h10 a igreja está aberta. Será que você não consegue vir porque algum cativeiro, sabe, está te prendendo, te aprisionando? Porque muitos que eu converso falam assim: eu queria ir, pastor, mas eu não acordo, eu não consigo. Será que não é um cativeiro, irmão? Ele tem um nome específico, é um espírito territorial. Aquele era um espírito territorial. Ele rogava para que não o mandasse embora. Tem demônios que não querem sair da nossa vida muitas vezes, irmãos. Demônios que não querem sair da nossa casa, do nosso lar, da nossa cidade, da nossa empresa. Você tem que brigar muitas vezes firme, irmão. Você tem que entrar em guerra, é uma batalha espiritual. Esse homem, muitas pessoas tentaram libertá-lo e não conseguiram. Prenderam ele em cativeiros, sepulcros, sabe, irmãos, acorrentaram ele porque ele tinha um espírito de violência. Era uma legião, manifestava uma hora violência, outra hora loucura. Irmão amado, até a hora que chegou alguém cheio do poder de Deus e de autoridade. E eu quero encerrar com o número 7, quero pedir para você, tópico 7, quero pedir para você se colocar em pé. O poder de Deus anula toda ação maligna. Você pode dar um glória a Deus comigo, irmãos? Olha só, o poder de Deus, ele anula, você crê nisso? Amém. Toda ação maligna, destruindo o cativeiro. Nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, eu posso dizer que há uma dinamite de Deus neste lugar para explodir todo o cativeiro. Querido, eu não podia deixar de entregar essa palavra e orar por você nessa noite. Não podia deixar de falar isso, porque chegou a hora de destruir o cativeiro, irmão. Chegou a hora de você reagir, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de você entender que acabou o tempo do cativeiro na sua vida. João 8:32 diz que o Senhor, irmão, se você conhece a verdade vos libertará. Aleluia. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele está aqui, irmãos. Vamos adorar a Deus. Se você quer uma oração, você pode vir para frente, eu vou orar por você. Se essa palavra falou o seu coração, ela é uma palavra para fortalecer você, para fazer você entender que há uma autoridade que está dentro de você. Em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor.